Libretos e o Espaço Fosse Luz na 68ª Feira Política de Porto Alegre, nos 250 anos. E aqui nós temos o Fischer, e a Lúcia Pereira, e eles vão conversar com o Manuel Soares sobre Os Olhos dos Outros, um romance que eu vou deixar eles falarem a respeito agora. Manuel Madeira. Viu? Então, desculpem, Manuel Madeira, no seu segundo livro, né? E agora pela Libretos. Então, vamos ver o que vai... Teve um de contos que até os dois participaram, agora também. Nós já convidou eles também. Mas a primeira, o segundo sozinho. Nossa, o terceiro vamos ver se eles vão repetir. Então tá, eu vou passar para o Manuel. Eu tenho que falar alguma coisa? Se quiser, eu passo para vocês comentarem. Não, a Lúcia começa a fazer os comentários. E aí depois acho que eu mais recomendo que vocês comentarem e respondam se tiver eventualmente uma pergunta. Beleza? Tá bom, Oi, gente, boa tarde. Prazer de estar aqui nesse lançamento do livro Manuel, junto com o Fischer, Rafael, ator. É um prazer poder trabalhar juntos. Então eu vou trazer minhas notas aqui, a partir dos olhos dos outros. Quero contar para vocês que quando o Manuel me deu o livro para ler, antes de ser livro, né, no Espiral, eu estava saindo do Uruguai cheio de coisa para preparar e para me atender também, trabalhar lá. E aí eu disse, não, mas eu vou levar o livro para dar uma fechadinha, né? Aí aconteceu isso, peguei o livro, arrendei todo o resto e não consegui parar até terminar o livro. Que ele tem uma pegada assim de thriller, né? E tu vai indo, vai adentrando. Então essa foi a minha primeira experiência com o livro. Eu achei um livro fantástico, magnífico. Já tinha acompanhado o Manuel Ausentes, primeiro livro, né? Que também é excelente, e esse vai dar uma volta a mais. E agora eu estava comentando com o Manuel também que eu acabei de estacionar o carro na livraria, na garagem do estacionamento Rex. Aí me deu uma sensação de estranhamento, porque o personagem aqui pega o carro que ele rouba na Rex, né? Desculpa, estou dentro do livro. Passei para outra realidade. Mas então, vou contar um pouco para vocês do livro, né, das impressões que eu tive. A trama do Ramiro vai apresentar essa vida prosaica e duríssima de um jovem na pensão, no centro de Porto Alegre. E o que marca uma largada é esses dias perto do fim do ano, uma Porto Alegre asfixiada pelo calor, sem respiro. A narrativa já parte de uma opressão, né, uma coisa brutal. Eu me lembrei de um filme que certamente os parceiros aqui vão se lembrar, dos Corpos Ardentes. Vocês lembram desse filme? Né, que também era um filme de sair daquela opressão do calor, aquela coisa. E esse livro começa nessa narrativa opressiva. O Ramiro vai sair do quarto da pensão dele, ele vai cumprimentar o Wagner, que olha para ele com surpresa. A gente passou por alguém ali, dono da pensão, que olha para ele com surpresa. Até aí nada demais, mas é um indício, tem uma pequena surpresa. E depois ele vai ao supermercado, onde ele é deslumbrado com a Maia, e ele pede para ela o de sempre. E ela, o de sempre, e ele pensa, né, não, o de sempre até então tinha sido suficiente, mas dessa vez não. Então aqui a gente já tem um indício de que tem alguma coisa, né, ela fica impaciente. E quando ele sai, então, vai se formular pela primeira vez o que vai fazer o tom do livro, onde ele vai dizer estranhamento, ao desencaixe entre mim e o mundo. E o livro fala desse desencaixe, que tem a ver com muitos desencaixes, com muitas situações das coisas que não fecham na vida para cada um, de muitas maneiras. E aqui vem essa questão do desreconhecimento, porque o que vai acontecer é algo quase fantástico. O Ramiro simplesmente não é mais reconhecido pelas pessoas. Então os amigos, né, o pessoal da pensão, os colegas, ninguém mais conhece ele. E aí a gente entende porque a surpresa do Wagner e da Maia é que ninguém mais o conhece. E ele diz, é estranho, eu reconheço perfeitamente o mundo.
Na loucura, a pessoa se perde no mundo. No meu caso, foi o mundo que se perdeu de mim. E então a gente vai entrar nos vários caminhos que o livro vai nos jogar com esses efeitos de desreconhecimento. Super impressionante, o Manuel vai trazer isso por muitos cruzamentos, né? Tem um abandono, a gente vai saber ao longo da narrativa que a mãe do Ramiro vai embora quando ele tem 8 anos. E ele que, enfim, estava dentro do universo materno e de repente tem esse desencaixe primeiro, desencaixe total. Tem também o desreconhecimento, que é o trato com a questão dos moradores de rua, com essas vidas que são tomadas como chamagem, mas são justamente os moradores de rua, isso eu achei super bacana no livro, que apresentam a maior solidariedade com ele. São eles que vão ajudar o Ramiro, e não os amigos comuns, né, os colegas e tal. E ao mesmo tempo, eles têm na rua um sistema de vida, um sistema muito estruturado de como trabalhar, de como organizar as coisas. Eu acho que o Manuel traz isso, que também é um avesso muito interessante e forte. Tem também os desreconhecimentos com relação ao racismo, com as situações que perpassam a vida da Maia, né, e também a da família do próprio Ramiro, quando o pai expulsa a mãe, depois a gente vai entender. Tem os desencaixes com relação aos encontros dele. Ele tem uma namorada que ele foi muito apaixonado, e ao mesmo tempo ela era uma namorada de grana, nos Juventus. E ele era um guri de Viamão, num lugar onde não tinha nem calçamento, né? Então aparecem esses abismos, esses desencaixes o tempo todo no livro. E no meio disso tudo, a vida que atravessa, é o desejo que empurra. Eu lembrei, Manuel, muito do Sobrevidas, que é um livro do Bernard, que é escritor africano, né, ganhou o Prêmio Nobel no ano passado, e ele tem esse livro que se chama Sobrevidas. Então ele fala de situações, né, de extrema opressão na África, colonialismo, violência, mas ao mesmo tempo do cotidiano, das vidas do cotidiano onde também se celebra, onde também se ama, se festeja, se passa pelos rituais. Eu acho que o teu livro tem algo disso, um cotidiano, disso que anima a vida. A gente fica sabendo logo no início que ele carrega na mochila, o Ramiro, o Conto da Ilha Desconhecida, do Saramago, que eu achei super interessante também. Eu tive há um tempo atrás trabalhando esse livro. E no Conto da Ilha Desconhecida tem um homem que quer um barco, que ele vai até o rei e pede, né, me dá um barco. E o rei, ele vai na porta em que se pede as coisas, mas é uma porta super burocrática, e o rei está sentado só na porta dos obséquios, que são as coisas para ele. Mas ele insiste, ele quer esse barco. E ele diz, né, quero encontrar a ilha desconhecida, quero saber quem sou quando nela estiver. E o rei diz, não sabes? E ele diz, se não sais de ti, não chegas a saber quem és. Não podemos nos ver se não sairmos de nós mesmos. Eu acho que aqui também tem essa pegada do Conto da Ilha Desconhecida, de se trilhar para poder, de alguma forma, se achar, né? Saber de si. E esse homem da Ilha Desconhecida, ele vai acompanhado da moça da limpeza, porque aqui tem a ver um pouco com esse jogo da Maia, que é a moça do supermercado, que vai acompanhar ele nessa nave, nesse barco, que vai ser o carro roubado, o paliozinho, que vai ter de tudo. Ele rouba o carro do chefe, estacionado na Rex, e ele pode de tudo ali, né? Comida, roupa, que ele conseguiu roubar na casa desse chefe burocrático e chato. E esse barquinho, esse palio, vai ser, de alguma forma, essa sensação de proteção que ele tem, né? Os dois vão navegar no barco. Ele vai estar protegido da chuva. A gente tem muito essa sensação da proteção que dá essa nave, né? Esse barco. Vai ter o sexual também bem forte no livro, né? E ao mesmo tempo uma poética amorosa nesse encontro com a menina que atende o super e que ao mesmo tempo estuda astrofísica. Super bonito, né, esses contrastes. Então eles se acompanham, pela mão da Maia também, que ele se anima a procurar
essa mãe que tinha abandonado ele aos 18 anos, mas tinha sido expulso, e que ele já tem um endereço há uns 15 anos guardado na carteira e que ele não se anima. E a Maia, de alguma forma, vai enlaçar ele, de maneira que ele possa fazer isso. Então, esse amor também vai conduzir ele a achar, se encontrar com a mãe. E esse encontro, na parte final do livro, onde ele encontra a mãe, e a mãe tem um momento que é uma dor absurda, porque é como se cai ao mesmo tempo o tempo do abandono, da perda dos dois, e ao mesmo tempo o encontro. Então é um momento de dor e de encontro muito forte, que vai ser esse desfecho. E aí a gente fica sabendo que a mãe foi expulsa, porque ela estava com um professor negro da escola, e ela estava grávida. E aí vai vindo para ele os flashes de como é que aconteceu essa expulsão, que eles não viram. Um outro ponto que eu acho muito bonito, já indo para o final aqui do meu comentário, é a relação da cidade e da literatura. Tem dois mapas, dois caminhos que nos conduzem no livro. De um lado, a intimidade com a cidade, com Porto Alegre, que vai nos dando chão. A gente vê a cidade se desenhar de uma forma muito impressionante. Os trajetos a pé que ele está fazendo, as ruas, os prédios, o que ele vai encontrando, o ganho nas outras distâncias com o carro, com outros lugares. Aqui, como em Ausentes, a gente transita pela cidade. Em Ausentes se transitava muito, né, por Paris, metrô, ruas. Aqui, então, Porto Alegre, a cidade que é também um acontecimento, personagem, o mar da navegação, que se mistura com esse outro mapa, que é o da literatura. Eu quero ler um trechinho para vocês, que eu acho que faz essa passagem, que condensa a cidade com a literatura, que é quando o Ramiro diz: súbito estou perdido, no bairro em que vivo há tantos anos, bar justo, imenso letreiro, estética e saúde, brechó do futebol, almonegaria, Borges, loterias, cinema Capitólio, Boca Louca, Ajaço Mercantil, ACM, Rabuche, Cinema Capitólio, Cruzburger, Nova Vila Restaurante, Rabuche, os ouvidos burburinham loucos, becos da memória, memórias póstumas, o processo, paixão segundo GH, Ramiro, paixão, grande sertão veredas, crime e castigo, triste fim. Vocês veem como aqui a gente partiu da rua para essas notações dos títulos dos livros. Então tudo se mistura. Eu ia ler um trecho aqui a mais dessa parte, mas eu não vou me alongar, eu vou deixar para ler um trecho que eu amei nesse livro. Mas então, os manuais de psiquiatria na biblioteca pública também participam dessa parte da literatura, onde ele busca um diagnóstico, os labirintos da biblioteca, que era onde ele trabalhava, né? Então tem toda essa trama também, com os livros ali na biblioteca, o que faz com que o leitor ande de verdade dentro da cena da cidade e do mundo da literatura. Agora, o que eu achei muito forte foi essa relação, essa impressão que dá de turbilhão e vertigem no texto. O turbilhão que acontece no texto do Manuel, eu acho que isso faz uma marca muito forte no livro, no narrativo. Em cada trajeto, onde no mais das vezes a gente vai com as angústias, os medos, os imprevistos, os perigos, o carro roubado, a falta de grana, a falta de casa, pouco de tudo, as pequenas coisas que permitem o passo seguinte, sem certeza de nada. E a dúvida que vai com a gente, né? O que vai ser dele? Será que ele vai conseguir? E o ponto mais vertiginoso para mim, o umbigo do sonho no texto, é numa cena magnífica, que é quando ele vai com o João, que é um morador de rua, e ele vai, então, aprender a conciliar algum dinheiro entrando e catando lixo dentro desse container. E aí a gente realmente entra no redemoinho. Eu vou ler o mergulho no container, que eu acho que vale a pena, por isso eu encerro. A gente comentou, né, Fischer, quando nós falamos do livro do Manuel um tempo atrás,
na mesma cena, né? Que também te pegou. Né? Tudo dentro. O bafo, o fedor. O lixo cozido pelo calor surreal. As sacos brancos de super esturricados de lixo e churume. Encontro um mais seco e água. Caixa de leite, 3 latinhas de cerveja, uma bandejinha plástica de presunto, embalagens de salgadinhos. Imagina um cara tomando sua ceva gelada, vendo um filme, TV plana, atirado no sofá. Eu agora recolhendo seus restos. Atiro o saco para fora do container. Outro saco, mais um. Escuto o João me incentivando. Pego um saco troncho de 50 litros, apalpo pets e latinhas. Faço um rasgo, vou puxando, atirando o material para fora do container. Retiro uma embalagem e do saco despenca uma cabeça de porco podre. Essa é demais. Rebento o cheiro nauseabundo, miro a cabeça do porco entre meus pés, nos olhos 2 cavidades ocas. Inerte, fixo a carne nesses 2 furos e tenho a impressão de que minha vida toda se encontra neles. Parece gente, parece máscara. As orelhas moles, o focinho no meu dedão. Por um segundo, tenho medo de que me morda e a empurro com o pé para o lado. Ela se revira, a parte de trás decepada, putrefeita. Sinto frio na coxa, um líquido me escorrendo, empapando a meia. É sangue aguado, com lentilha mofada, churume que me escorre pela perna inteira. Sinto que vou vomitar. Coloco a cabeça para fora do container. A minha. Volto os olhos para dentro. A estranha sensação de estar com o corpo esquartejado da minha mãe. Está em mim. Está uma parte em cada saco. A coxa em um, o antebraço e a mão mole no outro. A cabeça naquele azul ali no canto. O mundo gira. As pernas fraquejam. Tento sair. Mas me falha a força. Minhas tripas se reviram. E me mudo. Então, é maravilhosa. Aqui a gente tem tudo, né? Esse encontro dos restos do lixo, né? Situação dele, da mãe esquartejada. Eu acho que faz aqui um condensado. Então, deixa aqui meu comentário, vou passar a palavra para o Xixi, para a gente seguir o diálogo. Belo violão, parabéns. Essa passagem, até que antes do lançamento eu li, né, ler um trecho, postar, eu li essa também. Ah, é? Porque também tem os olhos vazios do porco, que ele diz, acho que nesses olhos vazios do porco, não sei, tá toda a minha vida. E aí depois ele vai se dar conta também que o pai chamava a mãe de porca. Sim, né? sua porca. Aquela palavra. Exatamente. Bom, boa tarde. Eu também li o livro com muito entusiasmo e eu compartilho muitas impressões nessas que você mencionou aqui. Mas eu acho que eu vou pegar por um outro lado, por 2 outros lados. Um lado é o seguinte: esse livro ele tem uma organização narrativa que de saída já deixa o sujeito meio de cabelo em pé, porque não se trata de saber qual é a trama, né, ainda no começo. O ponto de partida é esse, assim, é um estranhamento tão radical, porque é narrado em primeira pessoa, o próprio cara que está contando a história dele. E o ponto é esse: ele começa a dizer, está vivendo normal, está tudo certo e tal, só que é isso, ele vai num lugar que os caras não reconhecem ele. Vai no outro, não reconhecem ele. Ele diz, não, peraí, eu passo aqui todo o tempo, como é que eles não estão me reconhecendo? Então, a primeira coisa que me ficou em permanecer até o fim da leitura foi saber como é que o Manuel ia levar, até onde ele ia levar esse troço. Porque, digamos, a gente aceita, tá bom, a gente reconheceu, sei lá, foi algum equívoco, tá, o segundo não reconheceu, o terceiro não, né? E aí tu começa a ficar assim, então é ele que está maluco, o cara que perdeu o senso, né? Então a primeira coisa que eu queria dizer é essa, assim, o livro ele tem uma virtude rara, estranha, né? mas muito preciosa, que é a de colocar uma pergunta sobre o próprio ponto de vista que conta a história.
portanto, mais do que a trama e tal, né? Então, a primeira coisa é essa. Eu não sou um bom leitor de livro policial, não gosto muito. Porque eu fico me achando meio pateta, assim, sabe? Pô, o que foi que eu perdi, né? Mas aqui não, de saída já está tudo dado. Né? Então é isso. Claro, a gente pode acreditar ou não no cara, né? Mas é isso, essa questão eu acho que é uma trama essencial. A segunda tem a ver com o caminho que o cara vai tomando. Porque o cara vai passando pela cidade que a gente conhece, ele passa, trabalha no Tacapuca, ele anda na Tuque, desce a borda e tal. Então, isso, a gente sabe o que está acontecendo, a gente, né, os moradores da cidade aqui sabem. Mas, ao mesmo tempo, eu me colocava o tempo todo nessa posição do cara, né, quer dizer, se eu andasse aqui e não reconhecesse ou não fosse reconhecido, eu conto uma pequena história. Uma vez eu estava com um amigo meu que é engenheiro. Os engenheiros são pessoas boas, né, em geral, assim, a gente não precisa de engenheiro no mundo, mas os engenheiros são, ao mesmo tempo, pessoas que têm um tipo de reflexão assim, muito particular. E um dia eu estava com esse amigo no Rio, ele mora, né? E eu queria contar para ele que eu não estava me sentindo bem no Rio, eu queria voltar para Porto Alegre, né? Porque... Por que tu não quer ficar no Rio? Era um verão jovem e tal, né? E eu disse, pô, como é que eu vou explicar para ele? Porque ele é um cara assim, muita metafísica, assim, ele é um engenheiro, um cara que olha para as coisas. Aí eu disse para ele, cara, como é que eu vou te explicar? É assim, ó. Por exemplo, a gente está andando agora aqui, né? Então, tá, estou andando aqui, ninguém vai me reconhecer e tal. E não tem problema, mas ao mesmo tempo eu sinto falta, sabe, de repente encontrar algum conhecido ou alguém que me conheça. Por exemplo, se eu estou andando por Porto Alegre, lá nos lugares que eu costumo ir, é muito provável que eu encontrasse alguém que me conhecesse e tal. E aí, para mim, a total desgraça, eu explicando para isso, ele me olhando com uma cara, assim, que estava tentando entender, né? E aí eu sou chamado pelo nome. Por contar a casa de uma outra gaúcha de férias no Rio. Aí o cara disse, tá bem, né? Eu moro aqui há 15 anos e nunca aconteceu isso comigo. Enfim, estou contando isso como piada, mas o ponto é esse, entendeu? O negócio de reconhecer, ser reconhecido é essencial. E todo mundo vive disso, né? Tanto no sentido geral, emocional, pessoal, como no sentido, assim, da cidade, né? E a gente vai para uma cidade diferente, a gente percebe isso logo, a gente não conhece alguns códigos implícitos para quem mora ali, sabe? Se tu dobrar a casa, vai encontrar não sei o que, né? Bom, então estou contando essas primeiras piadas aqui para dizer que é um livro, ele traz esse estranhamento para a condição do leitor. O leitor fica o tempo todo perguntando, mas e como seria se eu passasse por ali e não me reconhecesse, né? E, bom, aí como eu disse, assim, a segunda coisa foi essa, eu fiquei lendo até o fim e perguntando onde é que o Manuel vai levar esse próximo. Bom, daí ele encontra a Mayra, que é uma personagem, a melhor personagem do romance, assim, disparada, uma figuraça, mulher sensacional, bem humorada, muito ativa, uma perspectiva assim de mundo, né? Genial, não só porque ela estuda astrofísica, né? E não só porque ela trabalha no super, mas porque é uma pessoa interessante mesmo. Quando aparece essa mulher na vida dele, a gente dá uma respirada porque é outro patamar, né? Até ali era só isso, assim, desconhecimento, perda, não pode voltar para a pensão, não pode mais ter acesso às antigas coisas dele. E aí com essa mulher, então, tem toda uma segunda parte do livro, não sei que altura que ela entra, não tem na metade, mais ou menos, eu acho. Ela tá desde o início, aí depois está numa cena do bar, mas depois vai entrar mesmo lá pela metade. Quando eles vão namorar, isso. Não, e é isso, e aí eu não vou contar aqui o fim, porque o fim é maravilhoso. Eu falei isso para o Manuel, o grande acerto do Manuel é deixar o fim ao mesmo tempo resolvendo um problema essencial do livro, da narrativa do livro, e deixando em aberto a ferida mais profunda, que é essa que a Lúcia mencionou bastante, da relação com a mãe e tal. Porque ela entra em primeiro plano, parece que alguma coisa nova vai acontecer, no final ele sugere isso, mas o Manuel não dá esse último passo, entendeu? Que seria desmanchar toda a trama que foi feita até ali. É um livraço, eu adorei o livro, gostei muito de ler, não só pelo que eu escrevi, mas realmente foi uma leitura assim, impressionante e assim, com a virtude de deixar a gente querendo ler mais, querendo saber como é que vai se desenvolver. Por exemplo, a minha leitura teve pouco a ver com todo esse campo semântico que você salientou, da mãe, que é essencial, não sei, né?
tudo que é mãe é essencial, mas foi mesmo por essa trama, assim, né? E, bom, e terminando dizendo isso, o livro tem uma característica também que eu gosto muito, além de ser bem escrito, influente, uma trama inteligente e tal, ele tem como é que eu vou dizer assim, um jeito agradável de lidar com as coisas, sabe? Porque, vou dar um exemplo contrário, assim, muitas vezes acontece de você querer botar a cidade para dentro de uma narrativa e pesar a mão, sabe? Assim, pesar, escrever demais, sabe? Ficar dando detalhes secundários, né? E o Manuel tem uma economia tanto do ponto de vista da condição psicológica do personagem central, o narrador, quanto desses elementos externos. Digamos, a gente tem no livro tudo que é suficiente para entender a trama, mas nada além do mínimo. E, portanto, o livro tem uma virtude boa que é de convocar a nossa imaginação. É isso. Eu achei tudo verdade. Nada exagerado. Eu não tenho muito comentário sobre agora, não sei. Vocês perguntam aí alguma coisa, a gente vai conversando. E... Está pensando. Boa tarde a todos. Não, uma coisa que a Lúcia falou, o Fischer também pegou, é a relação com a cidade, e o livro acaba, não sei se foi proposital do ponto de vista do Manuel, acaba remetendo, a jornada do Nazazeno dos ratos, acaba Nazazeno traz o dinheiro para poder alimentar o filho, uma coisa desesperada também, e o Ramiro atrás da sua identidade perdida, pelo menos perdida aos olhos dos outros, como diz o título. E, bom, a gente começa a ler e a gente, claro, vai uma coisa quase automática. Eu fiquei pensando, como é que o Manuel vai resolver essa história? Como é que ele vai devolver a identidade do cara? E isso vai prendendo a gente. Toda essa experiência dele nos vários espaços da cidade, depois subimos pela Rosina, que o Manuel era um ativo participante da Boca de Rua, no início. E como é que ele vai resolver? E, na verdade, ele dá uma grandiosidade para a história, a partir literalmente, a partir de que essa busca passa a ser mais organizada com a participação da companheira, que ficava ali de bruxa e tal, quando ela entra como um furacão assim, na vida dele, organizando ele, sacudindo ele e mais ou menos compreendendo qual era o fulcro do problema do personagem, e pega ele pela mão e vai levando. Aí ele também se deixa levar porque ele compreende que aquilo é realmente a essência da busca que ele está tendo naquele momento. E claro, também está atrás de dinheiro, fazendo que ele está pelado, a conta da estourada, ele vai no banco, a guria é muito gentil, isso eu acho que lamento muito, vai procurar a turma porque não tem mais dinheiro para ti, então essas coisas todas ali. E então nesse ponto de vista encantador, e no final é absolutamente a página final de uma sensibilidade, que toca, todo mundo que leu o livro acompanhou toda essa jornada acidentada do Ramiro, e esse leitor que chega ali é completamente recompensado naquele livro com esse grandioso final que eu posso falar, obviamente. Até pensei algumas coisas para dizer depois, passando o tempo. Alguns comentários pontuais, assim. E isso foi engraçado que pegou essa passagem, que ele cita o nome dos títulos. Tem até a voz da avó Ramiro Paixão, como ela dizia, ela queria dizer para ele que ele não sabia nada ali. Dizia Paixão, tipo assim, não sabe nada, você escreve errado. Mas quando ele dá meio que uma piradinha ali, quando ele consegue entrar na questão de volta, e o pessoal se desfez dos livros dele. O livro, ele narra, na verdade, 5 dias seguidos, ele tem uma narração contínua e também uma narração impossível, porque ele narra o presente que está acontecendo.
algumas pessoas da leitura ficavam assim, não, mas aqui é passado, né? Sabe? Não, está narrando algo impossível, não poderia estar escrevendo aquilo que está acontecendo. E o ponto crucial é esse que o Fischer pegou, de que começa com um vazio, né? E um pouco se estrutura em torno daquele vazio, vazio até ideal, né, no livro. E a ideia, assim, é não dizer, não explicar aquele vazio, né? Porque se pegar algumas referências, assim, tipo, sei lá, Jangada de Pedra, eu não entendo de ele explicar por que a Península Ibérica está se desgarrando do resto da Europa. Ou por que no processo o sujeito está sendo processado, porque se transformou em inseto. Né? Deixar o absurdo ali como absurdo ou como irreal, porque é aquilo que capta um pouco, né, a leitura. E essas coisas que eu não tinha me dado, isso do Pão deles conhecido, achei que ninguém ia se dar conta do sujeito do papel, porque o rei é um pouco eu, né, essas relações, achei que ninguém ia se dar conta. Mas isso nas Zezé eu não tinha pensado, e foi um livro que me marcou bastante, os ratos. Né? Mas essa coisa com dinheiro, eu não tinha pensado. Mas, na verdade, é engraçado. A pessoa, é muito legal tu ver como tu construiu alguma coisa sem se dar conta que ele é inconsciente. E agora, falando aqui, eu me dei conta que tinha uma influência. Porque a cena que mais me marca nos ratos é que ele vai lá para algum cassininho assim. E aí, possivelmente era nesse prédio. E aí ele precisa do dinheiro. Ele precisa, sei lá, 100 quilos. E aí ele joga e ganha 150. E aí tu fica, bom, pega esse dinheiro e sai correndo, vai embora. Não, ele empenha os 150 e perde. Aí tu fica, não, mas... E isso num parágrafo. Não, mas ele tinha o dinheiro, aí tu lê de novo. Não, mas por que não pegou e saiu? E tu fica assim, pendurado naquilo que parece um absurdo. Mas ele tinha o dinheiro, vai embora, sabe? E o Ramiro é isso também, não tem dinheiro nenhum e tal. E aí ele consegue uma grana com vendendo ali os papéis primeiro, com o João vendendo o material ali na reciclagem, que vai no depósito, consegue o dinheiro. E aí quando ele já acha, mas assim, tem uma certa inspiração, mas não é igual. Assim, né? O John Kelly é muito mais sensacional. Mas ele está com 9 pila. E como ele acha que ele vai vender as coisas dentro do carro, ele vai lá e compra uma long neck no posto. De alguma coisa assim, é uma cara que tem. Ele nunca tomou uma long neck, tomou um latão, alguma coisa assim. E ele compra uma long neck no posto e gasta todos os 9 pila dele. E um amigo meu que trabalha muito com moradores de rua, diz assim, não, isso aqui é um absurdo, como é que ele vai comprar uma long neck? Mas sempre para provocar assim, um certo... Né? Mas é verdade, essa cena não me lembrava que tinha me inspirado um pouco. Quer alguém? Alguém? Hoje não, eu livro, então vou falar provavelmente absurdos, mas pelas descrições, mais do que na Zezeno, eu fiquei lembrando de Noite, no início, pelo começo com o vazio, e eu não sei que tipo de desfecho exatamente tem, mas relação com a mãe, relação com mulheres que ele maltratou, tem alguma relação? Eu acho que sim. Eu acho que sim, e talvez vou falar um absurdo maior, porque você vê ajuda e tal. Porque Noite foi um livro que eu li assim com 12 anos, numa época que a minha irmã achava que eu lia muito pouco. Ela me disse assim, tu vai ganhar 10 pila a cada 100 páginas. E 10 pila era muito dinheiro na época. Eu tinha 12 anos, era entrado no plano real. E aí eu comecei a ler enlouquecidamente até uma hora que ela não fez mais dinheiro. Ela férias, aí eu lia os 2 livros por dia. E Noite me marcou muito, e acho que também estavam ausentes. E eu não sei porque eu associo com aquelas noites assim que tu sai e que a história, sabe, aquelas noites infinitas, assim, que tudo acontece meio Dostoiévski, assim, num dia que ele foi lá e aconteceu outra coisa, aí ele voltou, aí fica, não, mas quantas horas tem esse dia? Porque como é que aconteceu tudo e eram 7 da noite, sabe? E tem um pouco isso no Ausente, de coisas que vão acontecendo de noite, aquela noite não acaba nunca. E tem um pouco isso aqui também, porque ele não dorme, né? Ele não dorme, isso de propósito, ele está com os moradores de rua, ele deita para dormir completamente bêbado, e aí é uma frase depois da outra. Aí, tipo assim, ele está sentindo alguma coisa, era meia-noite, e aí dá um barulhão na rua, aí ele olha 1 da manhã. Quer dizer que passou 2 horas, mas aquilo não foi um sono, né? Porque não tem pausa. Então, nas primeiras noites não tem muita pausa,
E talvez esse livro tenha me influenciado um pouco nesse sentido, assim, embora a trama em si eu tenha esquecido completamente. Eu lembro muito pouco, assim, lembro da ambiance, né, da aula, assim. A sensação é muito mais importante. O conteúdo eu não me lembro. Eu fico impressionado, assim, quando eu vou ver uma oficina de literatura e alguém cita um texto e a pessoa conta a história contando o nome dos personagens, eu não lembro de nada. Eu não lembro de absolutamente nada. E ao mesmo tempo tem algo que fica no tecido, né? Isso que tu está dizendo. Né? Isso que o Fischer chamava a atenção também, de que não é que tenha, não se dá a resolução, mas o tecido está muito trabalhado. Eu me lembro que tu falava, Fischer, né, que o Machado não mostra como é que se, não explica como é que se faz a Bíblia. Faz. Então, de alguma forma, também a gente não pode dizer, não, aqui é uma história que tem a ver com causa e efeito. Está mostrando um tecido onde, e acho que nessa situação até também é interessante, isso que tu lembrou do Rio de Janeiro, porque tem a ver com como se vive com os outros. Um tecido com. Eu acho que o teu texto traz muito disso, independente de se a mãe, mas essa os olhos dos outros, nesse sentido de como a gente vive nesse tecido do reconhecimento, como se constitui. Porque são duas, eu acho que são duas tramas, né, que se encontram, mas elas também se sucedem. A primeira trama, eu acho, pensando agora nessa conversa aqui, a primeira trama é essa, a gente fica acompanhando o cara perguntando, tá, mas como é que pode ser que os caras ninguém te conhece, os caras não tem sentido isso, né? E a gente fica lendo para, tá, mas peraí, como é que é? Tá, ninguém mais conhece, não pode botar na comissão, não sei o que e tal. E aí tem a segunda grande trama, é essa que envolve mãe, família, passado e tal. Eu acho que até o grande tempo não tem nenhum flashback, né? É só presente. Ele consegue parar e aí quando tem esse adensamento, eu acho que quando entra mais, assim, daí ele realmente começa a ter perguntas sobre, tá, mas peraí um pouquinho, tá tudo horrível, mas como é que eu era antes? Né? E essa medida entre o passado e o presente vai começar a compor a vida dele. Isso tem algo meio poderia ser imitação de Kafka, né? Não tem nenhuma marca sobre o carro do castelo, por exemplo, né? Ele vai vivendo, não tem nada sobre o passado dele, não tem nenhuma marca. Mas ali uma hora para e aí sim. Eu vou te fazer um outro elogio aqui falando do Kafka. Sempre, uma das primeiras vezes que eu li a Metamorfose, eu me dei conta disso. Sim. Num determinado dia, o Gregory Santos acordou se sentindo transformado num grande inseto. Não foi assim, primeira frase. Eu me lembro que eu li e disse, tá. O leitor, um burro, assim, imbecil como eu, como assim? Me convence. Aí na frase seguinte, não sei se na frase seguinte ou uma ou duas frases depois, o narrador mesmo do vídeo. Daí ele diz assim, ele próprio se tocou para ver se o corpo dele era assim, e não era mais, ele sentia como se fosse uma carapaça e tal. Então tem um mecanismo no Kafka que é muito isso, assim, ele não te explica tudo, mas ele acaba com a tua dúvida imediata. Mais ou menos como dá para dizer que no teu livro funciona assim. Não sou mais reconhecido. Como assim não é mais reconhecido? E aí o texto em seguida se encarrega de expor e dizer, não, pô, o cara me olhou, não me conheceu, disse para ele que não sei o que, mas o cara não entendeu. Eles têm ao mesmo tempo tem um super absurdo, depois esse absurdo diminui um pouco de tamanho, dadas as evidências que a narrativa vai compartilhando com o leitor. Uma marcação é uma pergunta, né? Mas assim, eu perguntando para você, tem duas ideias disso de acordar e reconhecer. Uma é porque a psicanálise vai insistir muito que o sujeito se situa ou se subjetiva a partir do outro. Então é o outro que diz para a criança quem ela é, qual é o nome, se é isso, se é aquilo, se é corajosa, valiosa, etc. E aí eu pensei um dia, foi em 2013, eu pensei, mas o que aconteceria se o sujeito acorda e ninguém reconhece mais? Bom, aí depois eu faço a primeira pergunta, porque o comentário eu esqueci. Não, o comentário é esse que eu estou fazendo. Mas então, assim, a outra questão social de todo momento político que a gente estava passando, mas também na questão do cancelamento. Né?
Porque, bom, aí tem várias histórias pessoais e tal, com amigos, assim, e que não era uma crítica ao cancelamento, nem um elogio ao cancelamento, mas pensar a partir de relatos, assim, sabe, como é que o sujeito vai viver uma sequência de que ele acorda e ninguém mais... Eu tenho um amigo meu mais famoso e tal, que aconteceu isso, tipo, os caras tá na rua, ele passa o Fischer, oi, Fischer, não sei o quê, e o cara vira as costas, fingiu que não conhecia. E eu conversei com ele no final, quando já tinha acabado, e ele disse, cara, você tá contando essa história, parece a história que eu vivi, né? E, bom, depois eu conto melhor, mas assim, tem isso, assim, tinha esses vários atravessamentos, e esse do cancelamento é mais subterrâneo, assim. Tanto que quando ele sonha que ele está perdendo todos os seguidores no Instagram, ou todos os amigos no Facebook, e no final ele vai falar do cancelamento. Então tem esse terreno um pouco subterrâneo. Mas a questão é assim, eu pensei essa história lá atrás, até estar no Ausentes, duas frasezinhas assim, tá pensando numa história de um cara que acorda, ninguém reconhece ele, e tu, o que tu tá pensando? São duas frasezinhas que já eram assim um ovo pro seguinte. E é muito engraçado que tu vai pensando em histórias, essa história pode dar um livro. E depois tu esquece, tu anota, tu esquece, a história não tem nenhum cabimento. E tem algumas que não necessariamente são melhores e que ficam na tua cabeça e aí vai acontecer alguma coisa, essa coisa pode entrar nesse livro. Aí eu vou anotando coisas assim, vou compondo a história ao longo dos tempos. E eu fico pensando, mas por que parece que a história tu não escolheu aquela história? Porque agora eu estou com uma história que está nesse livro e tipo, eu não consigo me despegar dela. Eu penso assim, não, eu queria escrever uma melhor, mas eu não consigo. Todas as histórias que eu penso remetem àquele traço inicial daquela história. E eu não sei se é assim sempre ou se, sabe? Eu queria escrever uma outra, mas a que eu estou na cabeça é essa, parece que eu não vou conseguir escrever outra. Eu não sei se vocês já ouviram de escritoras, assim, como é que funciona isso. O Rafael pode falar, o Fischer que ele escreveu, você. Deixa eu fazer uma coisa. Confesso que a princípio, a gente falou meu nome é Manuel. Muito curioso, Manuel Madeira, Manuel Menano. E a princípio foi isso aí, vou ligar a língua do Manuel. E depois que vocês relataram parte do livro ali, eu vivi a experiência no início da pandemia, do avanço aqui na alfândega, e de repente o sol se abriu, perto da rua, as paredes ruíam, e não tinha ninguém para vender nada. Se não fosse as ONGs distribuir comida na noite, eu não sei qual foi de catar coisa no lixo e vender, porque todo dia eu botava as coisas e vendia, eu lixaria. Mas não dava para sobreviver. Aí eu pegava as Mamitex, fiquei mais de um ano nessa situação aí. Eu morava de rua, em situação de rua, não podia pagar o gato, tinha que entregar. Agora, no final, uns 4, 5 meses atrás, eu consegui um barraco, lá depois do Morro da Cruz, lá para trás, que tem condição para pagar, né? E eu achei interessante isso aí da experiência desse cara que me deu na rua aí, porque uma vez eu comecei a escrever um livro. E na hora de acrescentar os personagens, as instituições, me deu medo, porque tem certas instituições que eu vi muita injustiça sendo cometida, o pessoal da maçonaria, por exemplo. Né? Eu vi uma vez, eu sou de Belo Horizonte, de Diamantina, na verdade, e a gente estava no parque ali, fumando baseado e tal, e os traficantes junto com a gente. Aí chamou a polícia, prendeu todo mundo. Aí levaram lá para a delegacia e encheram a gente. Mesmo no carro, o traficante. O delegado perguntou o nome, ele falou: meu nome é Rubens Tadeu Chaboni. Eu falei: cara, Chaboni? Você parece aquele dono do clube? Meu tio. Eu sou muito amigo dele. E dispensou o traficante, mandou embora e a gente ficou levando. Então, no meu livro eu ia citar essas coisas, né? Que não é uma instituição com senha, com pessoas, e pessoas de caráter, e tem os bandidos lá dentro também. Né? Eu passei por 3 experiências muito tops em Belo Horizonte. E nenhuma das vezes eu tinha culpa de nada. Eles tinham que preencher cotas. Eu tenho que fazer tantos prisões hoje, até hoje assim. Você tem que fazer tantos abordagens. A polícia aceita hoje.
Né? E eu fiquei somando os dias, 6 dias preso. Então, até hoje foi na indenização. E, mas voltando ao tema aí, eu vivi essas experiências de repente as pessoas me reconhecerem. Olha, se eu não dormir na rua, nem parava de conversar. É, circunstância, né, que não dependeu de mim. Eu não li o livro ainda, mas já me interessou, porque eu estou lendo um companheiro de Como as Democracias Morrem, na capa preta. Eu estou lendo ele. Mas dá sequência e vou atrás disso aí, porque vai ser mais um tema que eu posso tratar, né, da minha experiência de vida. Que eu relatei, comecei a relatar tudo isso que aconteceu. O outro delegado da maçonaria também liberou um assassino, porque era da maçonaria. Entendeu como? Então alguém pagou no lugar dele. Né? Alguém pagou pelo crime. E na época me deu medo de começar a fazer esses comentários no livro que eu comecei a escrever. Como depois da pandemia, o caderno que eu estava escrevendo, meteram a mão, roubaram muitas coisas da minha mão. Sabe? E na sequência eu vou ler esse livro que vai enriquecer de repente a minha narrativa, né? Pelo que está relatando aí. Não desiste de escrever. Não, o caderno. mas eu digo de seguro, de falar as coisas e não sofrer represado. Eu tenho esse medo. Porque se eu não fazer nada, aqui em Porto Alegre, a polícia pegou, me quebrou o dedo, me quebrou o cotovelo. E depois eu descobri que o soldado que me estancou era viciado em cocaína, estava em tratamento e nem podia estar em serviço. Eu processei e recebi indenização, mas fiquei interpelado. Toda essa experiência toda eu vou relatar na sequência aí. Eu estou com 66 anos, quando eu perto de morrer, porque eu tenho sentido, aí eu boto nome, instituição, de pessoas, porque tem gente demoníaca pra caramba. O senhor permite eu fazer uma pergunta? Nossa, muito obrigada pela sua contribuição. Eu tenho uma pergunta que é um comentário, na verdade. Porque você já falava de todos os aspectos, enfim, só que eu tenho aqueles efeitos especiais, sabe? Os efeitos especiais do livro, que eu acho muito interessantes. Por exemplo, a angústia primeiro, a proposta da questão do reconhecimento, que ele fica, como diz o Fischer, no vazio. E aí tu duvida, tu diz, não vai rolar isso aqui, eu quero ver qual é que é, né, desse livro. E aí vem o desafio que tu encontrou da ação do livro, que é o que nos leva, né, a lei não para mais. E aí tem uma hora que ele fala, que ele dá um jeito de entrevistar lá o cara da biblioteca. Outra coisa é a descrição da biblioteca à noite. Todo mundo tem uma fetiche com essa coisa da biblioteca à noite, né? Tem até um filme, Biblioteca à Noite, as coisas que são os fantasmas, não sei o que lá. E aí ele fala assim, o cara entrevistando, e a gente sabe que o personagem o Ramiro está enrolando aquele cara ali, e aí tem trovoadas, e aí quando ele responde, ele diz, o que você acha da parafuseta, da alguma coisa? E ele responde trovoadas, e o cara fala, e ele responde trovoadas. Então eu acho que são efeitos especiais da escrita, né, que tornam uma coisa que é uma brincadeira, que é uma coisa que vai levando o leitor acha graça no meio, acha nojento aquele negócio. Então, são coisas que fazem a gente passar para cá, né? E sabe que eu li e todo tempo eu queria achar um furo, né? Queria achar um furo. Não, isso aqui não vai rolar. E eu tentava e ele me pegou realmente como tu, né? Eu fiquei muito desconfiada, não vai rolar esse final, aqui não vai rolar essa ação. Então, esses efeitos da escrita, outra é aquela coisa daquela pensão, das coisas do Ministério da Cultura, né? Eu achei incrível aquilo, mas
onde é que tirou isso? Né? E ele falou, não, é verdade, é um processo que aconteceu de fato. Né? Então, assim, eu acho que os efeitos, além de toda essa questão significativa da metafísica, assim, ou da psicologia, ou da psicanálise, tem essa coisa da diversão, da ação, da brincadeira, do lúdico, né? Ele na garagem, o capitão, meu Deus, será que vai dar esse carro? Não sei como é que funciona, eu senti aquilo, assim. E eu já tive um Palio, você viu bem, eu tenho até hoje. E parou de ser fabricado. Pois não, desculpe, meu. Isso do furo é interessante, procurar o furo, porque na verdade o furo está ali, né? E a narrativa se estabelece em torno desse furo. Né? A história do Trovão é que tinha um chefe da biblioteca que era muito chato, e ele já está ali há 5 dias sem dormir, e fingiu uma entrevista com o chefe para roubar os instrumentos da casa dele. Depois ele vai de novo falar mais um pouquinho. E aí o cara tá falando e todo empolado, citando Lucrécio, citando Gil Vicente, e aí chega uma hora que ele já não tá prestando atenção e só ouve o barulho dos trovões, meio barulhos e trovões, só que ele já está quase dormindo. Aquela história. Mas isso tem muito mais coisa para comentar, mas isso dos moradores de rua tinha isso. Da questão do reconhecimento, né, que fala de 3 formas de reconhecimento, direito, solidariedade e amor. E os moradores de rua entraram nessa história da questão da solidariedade. Como uma coisa que eu acho bastante real, assim, porque eu trabalhei uns 5 anos com o pessoal da rua, depois fiquei um tempo fora da cidade e voltei. Trabalhei nessa cidade onde eu morei, morador de rua, e depois quando voltei comecei a trabalhar de novo. E aí um dos caras lá estava morando numa pensão, e eu, mas estou escrevendo um livro. Do sujeito com uma pensão e ele estava fazendo a Duque, né? Eu disse, não, tem que ir lá. E era o cara mais próximo ali do grupo que eu conhecia desde 2001, 2002, quando eu comecei a trabalhar com a Duque. E aí eu fui na pensão várias vezes, né? E aí teve uma vez que eu entro no quarto do sujeito e tem um cara dormindo no chão. O cara dormindo no chão, esse cara está aqui fazendo no chão. Não sei, deixei ele aí e tal, ele estava meio acabado. E aí depois, quando a gente saiu, eu disse, mas quem é aquele cara? A gente entrou no quarto, como é que ele se chama? E ele disse, eu não sei, a gente se encontrou na rua, eu acho que eu conheci ele de algum lugar, o cara estava meio ali, desacorçoado na piola e tal, eu chamei ele e ele dormiu a noite ali. E aí eu pensei isso, que se o Ramiro encontrasse com aquela pessoa que inspirou o João, mesmo não conhecendo, se o cara dissesse, não, João, te conheço da rua, o João com certeza diria, não, beleza, vamos lá. Então tinha esse reconhecimento pela solidariedade, assim, sabe? Que não é pelas instituições, não é com a polícia que baixa a palavra mesmo, sabe? Mas entre eles, às vezes rola chinelagem, como se chama, não, mas às vezes rola esse reconhecimento, assim, de não, vamos lá, vamos se juntar, tem uma coisa aqui, né? Tu tem um cigarro ali, a gente tem tal coisa e tal, e junta um pouco as forças ali para se virar, entendeu? Eu distribuí isso ali porque eu dormi aqui, debaixo da marquise, na pastora. E tinha mais 30 dormindo. E um saía buscar pão, outro ia filar verdura no mercado, outro ia atrás de outra coisa. E faziam na praça, não sei se passaram em médio. Eles faziam subir garimpo, em pedra, assim, nos encanadeiros. E havia essa solidariedade, né? Por outro lado, o outro. Teve uma briga, todo mundo só que o outro lá, cheio de catado, aquele jogo. E tinha muito roubo. Agora, droga, viciado de pedra, né? Os caras não se controlam. O colega vacilou com alguma coisa de valor, já era. Essa faceta. Na pasta, levaram um monte, um caderno, umas pastas com documentos, pensando que tinha coisa de valor. Não tinha, pensaram, não sei aonde, não tem que começar tudo de novo. Essa faceta eu coloquei dentro dos colegas de pensão ali, que falam todas as coisas dele. Esfaqueiam ele na pensão, até conseguem entrar na conta ali, tiram 30 pila que faltava do limite. Tem essa faceta também, né, do roubo e tem essa faceta da solidariedade. Porque é isso, pega o latão com álcool, põe o fogo e tal, e aí eles ficam meio naquela, porque ele chega ali sem nada, ele tem 2 cigarros, aí eles ficam se olhando assim, não, vai buscar uma coisa, vai buscar um tijolo ali, não sei o quê, só para fingir, mas eles nem precisavam, era só para tu entrar com alguma coisa. Então tem essas duas facetas. Eu
tinha os tesouros ali, cara, para sustentar a banca. Claro. Aí eu tirei os tesouros, dei para ele fazer o fogãozinho, mas eu não ficava gostando do meio dele, eu não drogo, não bebo, né? E eu sinto a tensão do local, já sai fora. A gente gosta disso sozinho. Agora que eu estou voltando ao normal, eu consegui ter uma barraca, tenho guardado as coisas, né? E agora o vídeo das pessoas que não me reconheciam antes, agora não me reconheceram. Que bom que não está a cidade mais deserta, né? Hein? Que bom que já não está mais a cidade deserta. Já dá terror isso aí. E olha, na época, como eu viajo de graça pela idade, eu tive passagem mais. Eu fui para Rio, Belo Horizonte, Salvador, fui para Curitiba. Que terror que está esse país. Que terror. A gente estourou o tempo para sempre. Vamos fazer um encerramento. Vocês querem dizer mais alguma coisa? O encerramento hoje é 5h30. Cada dia. Tá, não, mas não. Tá na banca 23. Boa pergunta. Tá na banca 23. Está na banca 23, está na seção de autógrafos, do lado dos autógrafos ali. Tem a banca para comprar. E ele vai autografar isso agora às 18 horas lá na praça, o livro, né? E a gente agradece, pena que hoje choveu, ficou um pouquinho ruim, né? Mas a feira está linda. Então, no Facebook a gente está passando, quem quiser assistir, agradecemos a todos que estão assistindo. Se tiver alguma pergunta, depois a gente vai responder. E agradecemos a todos, então. E agradeço a Lúcia, ao Fischer, a Manuel. Obrigada e boa feira para